palavra que se chama fake news. E essa é um termo que está em uso ultimamente, é uma expressão que está rodando por aí e que muitas pessoas têm usado. Então todo mundo sabe o que é fake news, apesar de ser uma expressão em inglês, todo mundo sabe que se trata de uma notícia falsa. Não é? É algo que as pessoas postam ou divulgam como se fosse verdade, mas na verdade é mentira, é uma fake news. E por que eu coloquei esse título nessa mensagem? Porque eu tenho ficado preocupado com a maneira como nós estamos divulgando as boas novas. E nós sabemos que as boas novas, que é o Evangelho, é a única coisa que pode salvar o homem. É a única coisa que pode livrar o homem da condenação eterna e da separação eterna de Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E se a única coisa que pode salvar alguém se torna mentira? E se nós apresentarmos a única mensagem que pode salvar uma pessoa de uma forma que ela perca o seu poder de salvação? Isso é possível? Sim, isso é possível. Se essa mensagem não for apresentada da maneira como ela deveria ser apresentada, o fruto disso é que muitas pessoas que acreditaram em uma mensagem que poderia salvá-las, na verdade acreditaram em uma mensagem que não pode salvá-las. E o resultado disso é que nós vamos ter muitas pessoas pensando que são salvas, quando na verdade não são. E eu tenho um peso no meu coração pela maneira como muitas igrejas contemporâneas têm apresentado o Evangelho para a nossa sociedade. Um Evangelho que muitas vezes está muito mais interessado em fazer com que as pessoas se sintam bem com aquilo que elas estão ouvindo, do que confrontando as pessoas com as realidades e com as verdades que necessitam ser apresentadas para gerar esse confronto na vida das pessoas. Se a verdade que pode salvar é apresentada de forma mentirosa, então não haverá salvação. Se a única coisa que pode salvar pessoas é distorcida, então não haverá salvação de pessoas. Então eu quero desfazer aqui hoje alguns mitos que são pregados em muitas igrejas, que embora sejam igrejas cristãs, que sejam igrejas bem intencionadas, têm interpretado de maneira equivocada a palavra de Deus. E eu quero mostrar alguma dessas coisas para os irmãos, porque nós como igreja precisamos entender o que pode e o que não pode salvar uma pessoa. O que é realmente o Evangelho e o que é fake news. E eu quero começar levando você lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 23, e ler com você os versículos 27 e 33. E começar a mostrar para você algumas fake news a respeito da Bíblia, ok? Mateus, capítulo 23, versículo 27 e depois o 33 dizem assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Primeira coisa que eu quero que você saiba é que essas palavras foram ditas por Jesus. O próprio Jesus, o Deus encarnado, foi Ele quem disse essas palavras. E Jesus aqui estava falando com uma classe de homens religiosos, que se chamavam fariseus. E eu sei que os fariseus, eles são apresentados pela igreja de hoje como pessoas terríveis. Quando nós falamos de fariseu hoje, se você chamar uma pessoa de fariseu, isso é praticamente um xingamento, você vai ofender essa pessoa.
Mas eu quero te dizer que os fariseus eram as pessoas mais religiosas da época de Jesus. Eles eram os guardiões da palavra de Deus na época de Jesus. Esses homens, eles tinham uma religiosidade que vai muito além da minha e da sua. E eis a primeira fake news que nós precisamos combater. Religião não pode salvar ninguém. Por mais religioso que você seja, por mais determinado que você seja na sua religião, por mais devoto que você seja, a sua religião, você precisa saber de uma coisa: ela não pode te salvar. Eu me lembro de uma vez que eu estava compartilhando sobre o Evangelho com uma pessoa, e ela disse para mim assim: não adianta você tentar me convencer, porque eu não vou mudar de religião. Eu disse para ela: ainda bem que você está me dizendo isso, porque eu não estou aqui para você mudar de religião, porque nem a minha e nem a sua religião pode te salvar, porque religião não pode salvar ninguém. Eu quero que você entenda que quando Jesus está falando aqui, Ele está falando com um fariseu, um homem religioso. Deixa eu te dizer quem eram os fariseus, para que você faça uma avaliação de si mesmo, ok? Bom, primeiro, os fariseus, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Tem gente que não sabe nem quais são os primeiros livros da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem gente que ainda nem deu conta de conseguir falar Deuteronômio. Pergunta para a pessoa do seu lado, pede para ele falar Deuteronômio, vê se ele consegue. Mas eu sei que isso não impressiona você, porque você também sabe os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, não sabe? Hã? Ok, eles sabiam os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Eles oravam 3 vezes ao dia. É mais do que você ou não? Eles liam a Bíblia todos os dias. Eles jejuavam 2 vezes por semana. Mais do que você ou não? Por que o silêncio? Mais do que você ou não? Sim ou não? Ok, fala comigo, senão eu vou ficar deprimido. Esses homens, eles davam o dízimo até das coisas que eles plantavam na horta no fundo da casa deles. Jesus disse isso. Mais fiel do que a maioria dos crentes de hoje ou não? Sim ou não? Pode falar. Sim. Então você pega uma pessoa desse jeito, eles iam para a igreja. Em qualquer situação, eles não faltavam os cultos nas sinagogas por nada. E os cultos nas sinagogas eram todos os dias, não só uma vez por semana. Mais devoto do que nós, sim ou não? Sim. Então Jesus pega uma pessoa que ora 3 vezes por dia, que vai à igreja todo dia, que é dizimista fiel, que sabe todos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor, e vira para essas pessoas e diz para eles: vocês estão indo para o inferno. Eu não sei se isso deixa você chocado, mas me deixa chocado. Porque isso faz com que eu olhe para mim mesmo e diga: Senhor, se Jesus está falando para esses homens, que fazem todas essas coisas, que eles estão indo para o inferno, isso deveria ser um motivo de preocupação para nós. Mas eis o que você precisa entender sobre isso. Jesus estava falando com esses homens que faziam todas essas coisas, mas eles faziam todas essas coisas por religiosidade. Religiosidade, não havia vida dentro disso. Não havia vida naquilo que eles faziam. Não havia um comprometimento de coração, uma devoção de coração a Deus naquilo que eles faziam. Era pura religião. Era controle de comportamento. Diga assim: religião não leva ninguém para o céu. Você pode passar, meu irmão, 30 anos vindo para a igreja. E esse é o temor e esse é o peso do meu coração. Porque eu sei, e eu posso dizer isso para os irmãos, eu posso afirmar para vocês com certeza, ao analisar frutos na vida das pessoas, que há muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas, visitando culto após culto, e vindo domingo após domingo, e nunca foram salvas genuinamente.
Pessoas que vão passar as suas vidas frequentando igrejas, mas que não serão salvas. Mas eu quero dizer para os irmãos que essa não é a vontade de Deus. E que isso acontece porque nós ensinamos coisas erradas para as pessoas. Nós ensinamos para as pessoas a se comportarem como cristãs, ao invés de ensinar para as pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Religião não pode te levar para o céu. Mesmo que você aprenda a ler a Bíblia, mesmo que você aprenda as músicas gospel, mesmo que você aprenda a vir para o culto, mesmo que você aprenda a bater palma como a gente bate palma, a cantar como a gente canta, mesmo que você aprenda todo o ritual da igreja cristã, mesmo que você aprenda a fazer tudo que um crente faz, eu quero te dizer, se isso não passar de religião, de comportamento aprendido, você não é salvo. Quantos estão comigo aqui? A segunda coisa, a segunda fake news que é pregada por aí e que tem enganado muitas pessoas e que muitas pessoas têm acreditado nisso, e essa talvez seja a maior de todas, é que se você crer em Jesus e fizer uma oração uma vez na sua vida, você não precisa fazer mais nada porque você já está salvo. Muitas pessoas acreditam nisso por causa de alguns versículos mal interpretados na palavra de Deus que eu quero ler aqui para vocês agora. Eu quero ler 2 deles. O primeiro deles está em Romanos 10, versículo 9, ok? Algumas pessoas me confrontam com isso aqui quando eu prego sobre isso, eu quero dizer sobre isso essa noite. Romanos 10, 9. Se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Ok. Marcos 16, 16 diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quantos creem que a palavra de Deus é verdadeira? Ok. A palavra de Deus é, sempre foi, sempre será verdadeira. O problema é a maneira como nós a interpretamos. Eu quero que você entenda que esse texto foi escrito para cristãos do primeiro século. O primeiro deles foi escrito para a igreja em Roma, para os romanos. Romanos 10, versículo 9, uma igreja que nasceu dentro do Império Romano. Eu quero perguntar uma coisa para você. Você sabe o que é que o cristianismo representava para o Império Romano? Uma afronta. O cristianismo era uma afronta a César, ao governo romano, porque o cristianismo pregava um outro rei, que não era o rei romano, pregava Jesus. E o que acontece? É que quando Paulo diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando uma pessoa que vivia em Roma, naquela época, abrisse a sua boca para dizer, eu acredito em Jesus, imediatamente ele estava se tornando uma ameaça para o Império Romano, e ele estava se colocando numa posição onde a sua vida estava correndo risco. Porque essa era uma época onde a pessoa que dizia, eu acredito em Jesus, para dizer isso, ele tinha que estar disposto a entrar numa arena para lutar com leões famintos. O entendimento que essas pessoas do primeiro século têm dessa fé que foi escrita por Paulo é muito diferente do entendimento de fé que as pessoas têm hoje no mundo. Sabe o que é fé hoje para nós? Eu acredito nisso aí. Basta acreditar nisso aí. Não, quando eles diziam eu creio, eles sabiam que imediatamente, olha só o segundo versículo, quem crer e for batizado. Você sabe o que acontecia quando uma pessoa se batizava? Ela estava dando uma declaração pública de que ela havia se tornado um cristão. Para o cristão naquela época fazer uma declaração pública, ele sabia que ele estava se colocando contra o império, que ele estava colocando-se contra a sua família,
e que ele ia passar por problemas, que ele ia passar por sofrimento, que ele ia talvez ter que enfrentar a morte por causa da sua fé. Será que esse é o entendimento que as pessoas têm hoje, quando alguém diz para ele: quem acredita em Jesus? Basta fazer uma oração. Olha, se você fizer força assim, se você fizer força assim, você tem que fazer essa oração com força, porque se você fizer com força, realmente, aí você vai ser salvo. Você tem que fazer essa oração comigo, basta fazer essa oração, mas faz força assim com os olhinhos, fecha bem forte. Você tem que crer no seu coração, porque se você crer no seu coração, bum, é mágica, você está salvo. Mentira! Mentira, porque não há salvação sem arrependimento de pecados, não há salvação sem entrega ao senhorio de Jesus, não há salvação antes que uma pessoa esteja pronta para dizer: eu estou pronto para morrer para essa vida e nascer para uma nova vida. É esse tipo de fé que nós chamamos de fé salvadora. É a única coisa que pode livrar alguém da condenação do inferno. Quando as pessoas hoje dizem que creem, elas acham que elas estão entrando para um movimento legal. Elas acham que elas estão entrando para uma vida melhor. É por isso que elas aceitam Jesus. Mas eu quero dizer para você o que a Bíblia diz sobre isso. Tiago 2,19 diz assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Só acreditar em Jesus não é suficiente para salvar as pessoas. E essa é uma das maiores mentiras que estão sendo pregadas pelas igrejas por aí. Aceita Jesus. Levante a sua mão e diga que você aceita Jesus. Faça uma oração mágica e você estará salvo. Esse não foi o evangelho que Jesus pregou. Não existe oração mágica que pode te salvar. É lógico que tem que haver uma confissão. É lógico que é preciso haver uma oração. É lógico que ela precisa ter fé. É lógico que ela precisa ser feita de coração. É lógico que crer é fundamental e é necessário. Mas só acreditar não é suficiente. Você precisa abrir a sua vida para que Deus venha te transformar. É preciso haver arrependimento. Você precisa reconhecer: eu sou pecador e preciso de Deus. Eu quero te dizer o que Jesus disse. Para combater fake news, sabe qual é o melhor jeito de combater fake news? Com notícia verdadeira. Eu quero te mostrar o evangelho que o próprio Jesus pregou quando ele estava aqui na terra. Está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse é o evangelho que Jesus pregou, ok? Entrem pela porta estreita. Que jeito que é a porta? Pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Diga perdição ao inferno. Ok? E são muitos os que entram por ela. São quantos? Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. Deixa eu te fazer uma pergunta. Poucos é mais ou menos do que muitos? O que Jesus está dizendo aqui: há muitas pessoas que pensam que estão salvas, mas não estão. Jesus não saiu pregando a salvação como se fosse promoção de tomate na feira. Já viu promoção de tomate na feira? Começa um preço e vai diminuindo até vender tudo. Deixa eu te mostrar o que Jesus falava. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Eu quero te mostrar, porque esse é o evangelho que Jesus pregava. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O que Jesus estava fazendo?
pregando o evangelho, tá bom? Eis o que Jesus está falando. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Quantos estão entendendo o que eu estou te dizendo? Uma coisa fica muito clara quando Jesus fala sobre a porta estreita e o caminho apertado. Diga, porta estreita e caminho apertado. Vira para o seu irmão e fala assim, não vai ser fácil não, meu querido. Eu te garanto, hoje para nós é muito mais fácil do que quando Jesus disse isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, as estratégias de Satanás mudaram, o estilo de perseguição da igreja mudou, mas a porta ainda é estreita e o caminho ainda é apertado. Esse negócio de que você só precisa fazer uma oração uma vez na sua vida e depois você pode continuar vivendo a sua vida de qualquer forma, esse não é o evangelho pregado por Jesus. Olha, a porta é estreita, mas o caminho também é. Porque a vida cristã começa com arrependimento e ela continua assim. Nós precisamos estar constantemente nos arrependendo dos nossos pecados. Você sabe por que a maioria das pessoas pararam de pensar nisso? E por que o evangelho do arrependimento se tornou impopular? Porque muitas vezes as igrejas estão mais preocupadas com o conforto das pessoas, estão mais preocupadas em não assustar as pessoas com a mensagem do evangelho, do que preocupadas em mostrar o que realmente a palavra de Deus ensina. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Talvez você nem volte aqui mais nunca por causa do que eu estou te dizendo, mas eu tenho um compromisso de te dizer a verdade. E a verdade é que não há salvação sem arrependimento dos seus pecados e sem uma entrega total ao senhorio de Jesus. Você precisa sair daqui hoje sabendo disso. Deixa eu te dar uma ilustração para você entender bem o que eu estou falando. 2 passageiros que iam embarcar em um avião receberam um paraquedas de 15 quilos, cada um deles. Só que cada um desses passageiros recebeu uma instrução diferente a respeito desse paraquedas. O primeiro passageiro, ao receber o seu paraquedas, ele recebeu a seguinte instrução: você vai pegar esse paraquedas e você vai usar esse paraquedas durante todo o voo. E olha, acredite em mim, esse paraquedas vai fazer com que a sua vida seja muito melhor. Vai fazer com que o seu voo seja muito melhor do que se você não estivesse com ele. E essa foi a única explicação que ele recebeu. Ok? O segundo passageiro recebeu o mesmo paraquedas, o mesmo pacote para colocar nas costas de 15 quilos. Mas a instrução que ele recebeu foi a seguinte: você vai colocar esse paraquedas nas suas costas e você vai entrar naquele avião. Em algum momento, durante o voo, os assentos vão ser ejetados aleatoriamente. Então fique com seu paraquedas, porque você não sabe a hora que o seu assento vai ser ejetado. A única coisa que você sabe é que a hora que o seu assento for ejetado, você tem que estar segurando esse paraquedas, porque ele é a única coisa que pode salvar a sua vida. Os 2 passageiros entram dentro do avião. O avião decola. E assim que o avião decola, o pacote começa a ficar pesado, 15 quilos nas costas. E sabe o que acontece? O primeiro passageiro começa a reclamar. E ele começa a dizer: que coisa pesada é essa? O rapaz lá fora me disse que ia ficar melhor, que minha viagem ia ser mais tranquila com esse paraquedas. Enquanto o outro, o passageiro número 2 está com paraquedas nas costas e pensando assim: graças a Deus, minhas costas estão doendo, mas quando esse assento for ejetado, eu vou estar salvo. E o voo continua, e uma aeromoça tropeça e derrama café quente no colo dos 2 passageiros.
E o passageiro número 1 começa a praguejar e começa a reclamar. E começa a dizer assim, se eu não tivesse com esse paraquedas, tudo ia ser mais fácil, porque eu ia me levantar, eu ia me limpar, e talvez eu até podia ter desviado desse café quente e não estaria nessa situação. Mas o segundo passageiro está pensando assim, ainda que eu tenha queimado um pouquinho da minha perna, eu vou estar tranquilo, porque o meu paraquedas está aqui comigo. E o voo continua. E chega na hora de servir as refeições. E o primeiro passageiro pensa assim, esse paraquedas é um inferno na minha vida. Não tem nem espaço para eu comer direito. Enquanto que o segundo passageiro vai estar pensando assim, eu vou segurar isso aqui e vou comer com esse pratinho aqui na mão mesmo, porque esse paraquedas aqui eu não posso largar dele. E chega uma hora que eles precisam ir no banheiro. E o primeiro passageiro vai reclamando, porque o paraquedas atrapalha tudo na vida dele. Mas o segundo vai grato por estar carregando um paraquedas, porque ele sabe que aquele paraquedas é a única coisa que pode salvar a vida dele. Você já entendeu a mensagem? O Evangelho não é um pacote para melhorar a sua vida. Ele é um plano para te livrar do inferno. E se as pessoas entendessem o que é realmente a salvação, se as pessoas realmente entendessem o que é a pregação do Evangelho, se as pessoas entendessem que elas não recebem, que elas não se entregam a Jesus, porque sua vida vai melhorar. Você se entrega a Jesus, porque Jesus é a única coisa, é a única pessoa que pode te livrar da condenação eterna. Eu já escutei muitas vezes as pessoas dizerem expressões assim, Deus é muito mau, porque Deus nos dá uma vida difícil aqui na terra, e depois quando a gente morre, Ele ainda nos manda para o inferno. Que Deus mau! Deixa eu te dizer algo. Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu único filho, porque todo aquele que colocar a sua confiança em Jesus, e tomá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Mas aqueles que o negarem, esses estarão condenados. Deixa eu te explicar o que isso significa. O céu e o inferno é uma opção do homem. Deus não vai te mandar para o céu e Deus não vai te mandar para o inferno. Você tem que escolher para onde você quer ir. Deus te ama e Ele quer que você seja salvo. É por isso que Ele fez tudo o que estava ao alcance dEle, para resolver o problema do seu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade. Jesus morreu naquela cruz para nos substituir, para levar sobre si os nossos pecados, e só através de Jesus, do sacrifício de Jesus, é que nós podemos ser perdoados diante de Deus. Porque Jesus nos substituiu, porque o salário do pecado é a morte. E quando Jesus nos substituiu, a justiça de Deus foi satisfeita. E hoje, quando nós nos entregamos completamente a Jesus, nós somos salvos, não porque nós merecemos isso, porque nenhum homem jamais mereceu ou vai merecer a salvação, porque todos nós nascemos pecadores, mas quando nos entregamos a Jesus, crendo na sua obra, nos entregando e nos rendendo a Ele, e nos arrependendo dos nossos pecados, o sangue de Jesus nos lava, e nós somos salvos pelo poder do sangue de Jesus. E essa é a única coisa que pode livrar o homem da condenação eterna. Então Deus não manda ninguém para o inferno. Deixa eu te dizer uma coisa, se você for para o inferno, você vai ter que escolher ir para lá. Essa não é a vontade de Deus, mas se essa for a sua escolha, Deus vai deixar que você escolha. A palavra de Deus diz que Deus não se alegra quando um ímpio morre, que Deus não se alegra quando uma pessoa se perde, mas que a festa no céu todas as vezes que um pecador se arrepende. Mas eu quero que você preste atenção no texto. O texto não fala assim,
a festa no céu sempre que alguém levanta a mão e diz: eu aceito a Jesus. O texto não diz isso. O texto diz: sempre que um pecador se arrepende. Quantos estão comigo aqui? Então a primeira fake news é que religião pode salvar. Não pode. A segunda fake news é que se você acreditar em Jesus, você está salvo. Não está. Isso é mentira. Crer é necessário, mas não é suficiente. E a terceira e última fake news que eu quero falar com você é que eu posso conquistar a minha salvação se eu for uma pessoa boa. Se eu fizer algo para Deus, se eu trabalhar na igreja, se eu pagar promessas, se eu fizer promessas para Deus e cumprir, então eu posso de alguma forma merecer a salvação. Não pode não. A salvação ela só pode ser recebida, ela não pode ser comprada e ela não pode ser merecida. Todas as pessoas que chegarem no céu, que estiverem no céu, você vai saber no minuto, no primeiro instante em que você pisar lá, todos nós vamos saber instantaneamente que nenhum de nós estará lá porque merecemos estar, mas foi pela graça de Deus. Foi um presente de Deus que nós decidimos receber quando reconhecemos a nossa condição de pecado e decidimos nos arrepender. Eu quero ler para você Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. E eu quero desfazer essa fake news de que pessoas podem merecer a salvação. Mateus 7, 21 e 23 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Para por aqui, deixa eu te fazer algumas perguntas. Quem é no mundo que chama Jesus de Senhor? São os budistas? São os muçulmanos? Quem chama Jesus de Senhor? Hã? Pode falar alto, fala. Quem chama Jesus de Senhor? Então de quem que Jesus está falando no texto? Fala de nós. Ok? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Olha, há uma submissão de vontade. É preciso haver uma submissão da minha vida a Jesus. Muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Quem é que profetiza em nome de Jesus? Hã? Ok, em teu nome não expulsamos demônios. Quem é que expulsa demônio em nome de Jesus? Vai falando nós aí, por favor. E não realizamos muitos milagres. Quem oram por milagres em nome de Jesus? Então de quem que Jesus está falando? E o que é que Jesus está falando sobre nós? Eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Uau! Dá uma tremedeira assim no você não? Quantas pessoas estão na linha de frente de igrejas, fazendo coisas, profetizando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, orando pelos enfermos em nome de Jesus, e a Bíblia está dizendo que Jesus nunca os conheceu. Sabe por quê? Porque foram pessoas que aprenderam a fazer todas essas coisas, mas nunca realmente se arrependeram dos seus pecados genuinamente. Estão na igreja, fazem a obra de Deus, fazem muitas coisas para Deus, e mesmo assim continuam não sendo salvos. Jamais os conheci. Eu tenho um compromisso de dizer a verdade para você. E eis a verdade: o amor de Deus por você é
incondicional. Deus te ama, independente do seu passado. Não há nenhum pecado que Deus não possa perdoar. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nenhuma área da sua vida que não possa ser restaurada. Não há pecado que seja grande demais que Deus não possa perdoar instantaneamente. Deus te ama de todo o coração, mas Ele espera uma resposta sua ao amor dEle. Ele espera uma resposta de arrependimento. A resposta que pode levar um homem à salvação é: Senhor, eu reconheço que sou pecador e eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. E a partir de hoje eu quero submeter a minha vontade à vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Isso é conversão genuína. Isso a Bíblia chama de nascer de novo. Porque quando você se arrepende da sua vida antiga, você nasce para uma vida nova. E no momento em que você faz isso diante de Deus e você realmente se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele entra dentro de você. Você é selado. E é esse selo que você precisa para entrar no céu. Não vai ter obras que podem te salvar. Não vão haver rituais que podem te salvar. Não vai haver nada que pode te salvar. O que pode te salvar é o selo do Espírito Santo que você recebe no momento em que você se arrepende e entrega a sua vida ao senhorio de Jesus. Nesse momento, mesmo que você não sinta nada, você é selado com o Espírito Santo e você está salvo. E algo acontece dentro de você. A tendência do seu coração muda, as inclinações do seu coração mudam, porque houve um arrependimento na sua vida. Você começa a perceber que você já não era aquela pessoa que você era mais. Você passa a não gostar das coisas que você gostava, e você não entende por que isso está acontecendo, mas você simplesmente não quer mais o pecado. Por quê? Porque houve uma ação do Espírito Santo dentro de você que você não consegue explicar. A única coisa que você sabe explicar é que alguma coisa aconteceu dentro de você. A experiência mais genuína de coração, ou de conversão que eu testemunhei na minha vida, foi de uma pessoa que começou a frequentar um grupo que tinha na minha casa. E essa pessoa, ele entregou a vida dele a Jesus, se arrependendo dos seus pecados. Foi uma conversão realmente genuína. E algumas coisas começaram a acontecer na vida dele. E ele não entendia o que estava acontecendo, mas ele deixou de gostar do pecado como ele gostava antes daquele momento. E eu pedi para ele, falei: fulano, você poderia dar o seu testemunho para as outras pessoas? E ele tinha poucos dias de convertido. Ele nem sabia nada da Bíblia. Ele falou: ok, eu falo para as outras pessoas. E eu dei a ele a oportunidade no grupo para falar, e ele disse assim: pessoal, eu não sei direito o que está acontecendo comigo. Eu sei que eu me arrependi dos meus pecados, eu entendi o amor de Deus pela minha vida. E eu entreguei minha vida a Jesus, e naquele dia aconteceu uma coisa comigo, que eu não sei explicar para vocês, eu nem conheço a Bíblia ainda. Mas o único jeito que eu posso explicar para vocês é assim: parece que tem alguém vivendo dentro de mim. Feche seus olhos, deixa eu orar por você.